Quero trazer um outro fato novo para você que nos acompanha também em relação à reaproximação da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, com o PT. A nossa repórter Beatriz Manfredini, que sempre está em contato com o pessoal das autoridades aqui de São Paulo, conversou com alguns auxiliares do prefeito Ricardo Nunes e descobriu que tem reunião marcada nesta tarde, daqui a pouco, inclusive, se tudo se confirmar, entre Marta Suplicy e Ricardo Nunes. Marta Suplicy ainda continua de férias e, segundo a apuração da Beatriz Manfredini, Nunes já estaria ali com a carta de demissão pronta, caso Marta chegue até ele e diga: olha, realmente para mim não dá para seguir com você, já que você terá o apoio de Bolsonaro e também de Valdemar Costa Neto do PL, vou aceitar a proposta que foi feita pelo presidente Lula para integrar a chapa de Boulos. Isso deve se confirmar nesta tarde, segundo a apuração da repórter Beatriz Manfredini. E ela também ouviu dos auxiliares do prefeito Ricardo Nunes que ele não estaria muito contente não, que está entendendo essa situação como uma certa traição ali de Marta Suplicy, atual secretária de Relações Internacionais aqui da Prefeitura de São Paulo. Beatriz Manfredini, obrigado por contar aí pra gente, mandar a tua apuração. Tá dado o teu crédito aqui no 3 em 1, a gente valoriza muito o trabalho da nossa equipe. Quero entender de vocês o que essa reunião promete, hein, Luiz Felipe Dávila? Vai ter cara amarga, gente com a boca amarrada? Não. Se fosse o Ricardo Nunes, prefeito, olha, lembra a Marta Suplicy da famosa frase do Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, que dizia que tem pessoas que mudam de partido por causa de princípio e tem pessoas que mudam de princípio por causa de partido. É exatamente o que ela está fazendo, né? Ela está mudando de princípio por causa do partido, quer lá acomodar com o presidente Lula, aceitar ser vice de Boulos. Agora, eu quero ver Marta Suplicy, na campanha, falar mal do prefeito Nunes, de que ela foi secretária até o dia de hoje. Ela vai falar mal do governo? Que ela integrou? E aí, então, vai aparecer uma traição total, né, Evandro? Participei, fiz e vou falar mal. Então, mas alguns auxiliares estão dizendo que a Marta Suplicy já disse ao presidente da República e também à cúpula do PT que ela não pretende atacar Ricardo Nunes durante a campanha. Que isso ficaria ali extremamente limitado ao candidato a prefeito, Guilherme Boulos, mas que ela não faria em nenhum momento durante a campanha qualquer tipo de ofensa ou de fala contra Ricardo Nunes, exatamente porque integrou o governo dele na Prefeitura de São Paulo. Mesmo tendo entrado por meio de Bruno Covas, mas permaneceu depois com o Ricardo Nunes. E vai fazer cara de paisagem quando o Boulos mandar os 3 torpedos no governo. Aí faz aquela cara de paisagem. Vai ter que fazer a barata. Né? Agora, o passado dela, ela foi ministra da Cultura do governo Dilma. Sim. E votou pelo impeachment. Sim, depois daquele racha lá que teve com o PT. Como senadora, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Assim, isso que gerou tamanha dissidência dela e principalmente rusga com alguns integrantes mais firmes ali do partido, né? Exatamente. Uma figura que era muito ligada ao petismo, uma identificação orgânica, quase que natural, prefeita, senadora, ministra, por 2 vezes, e aí vota contra, e acho que votou corretamente, né? Mas para o PT foi entendido como uma traição. E agora, mesmo com o Ricardo Nunes, ou seja, ela vai quebrando os corações por onde ela passa aí, Marta Suplicy, né? Piperno, você vê Marta Suplicy como uma tratorista de corações? Eu vejo que nesse... Tratorou seu coração também? Não, mas eu acho que... Eu não me lembro se já votei. Acho que votei na Marta uma vez. Mas Ele já abre o voto já dele aqui. Eu adoro isso. Da prefeitura. Ele já vem, já conta em quem ele votou. Mas você se decepcionou, Pipernão, teu coração. Eu torci pela Marta na eleição de 2000 contra o Maluf. Foi exatamente isso, porque nessa época eu nem era... E foi quando ela venceu e ficou de 2000 a 2004. Exatamente, porque houve um Depois período... perdeu para José Serra na próxima. E houve um período muito grande em que eu não fui eleitor aqui em São Paulo, porque eu votava em Araçatuba. Mas eu acho que a Marta é um trunfo da chapa aí, liderada pelo Boulos, exatamente para se contrapor à ascensão do prefeito de São Paulo nas franjas da cidade. Para quem não é paulistano, veja,
O mapa eleitoral aqui da cidade de São Paulo, ele aponta duas regiões, o extremo sul e o extremo leste, que são muito populosas. Verdade. E onde a Marta sempre circulou muito bem por conta de céus, por conta de bilhete único, por conta lá das faixas de ônibus. Marta teve um papel importante na questão viária e nessa dos céus, quando foi prefeita em São Paulo. Então ela tem, nessas duas regiões, um público muito fiel. Coincidentemente, também é um público por onde o PT sempre teve muito êxito eleitoral. Não vamos esquecer que o Haddad, que perdeu para o Bolsonaro por 10% de diferença, foi bem na cidade de São Paulo, muito em função dessas franjas, assim como o Lula também ganhou do Bolsonaro na última, nessas duas pontas. Então, nesses últimos tempos, por conta de várias ações, inclusive a tarifa zero aos domingos nos ônibus, o PT detectou, inclusive, um importante avanço do prefeito, segundo as pesquisas, nessas áreas que eles são muito fiéis. E é evidente que o PT não quer perder esse eleitorado, porque ele sabe que o prefeito também não precisa de se esforçar absolutamente nada para receber, por inércia, os votos das áreas mais ricas da cidade. Então, lá, o PT não tem chance. Para que o Boulos tenha alguma possibilidade, ele não pode perder nas franjas da cidade, e é aí onde entra o fator Marta. Não, acho que tem o fator Marta que o Piperno explicou, mas tem um outro, que é apaziguar a dissidência do PT em São Paulo contra o Boulos. Porque os irmãos Tato, por exemplo, que são muito influentes aqui também, não gostam da candidatura a Boulos e eles acreditam que o PT deveria ter lançado o nome próprio e não deveria ter entrado de carona na campanha do Boulos. Então, a história de Marta Suplicy entrar como vice na chapa é também, e aí o esforço do presidente Lula para trazê-la para o partido, é para criar ali um para-raio, um para-choque contra a própria pressão do PT, que não gosta da candidatura Boulos em São Paulo, que não é todo mundo que gosta, não. Amigo, né? Então, tem um ponto aqui que dessa equação política, viu, Piperno? Além da parte que você descreveu, e você ser um escudo contra o fogo amigo dentro do PT em São Paulo. E você, como cientista político, você deve estar também muito atento à questão do PSOL. Já em São Paulo, do Rio de Janeiro, vai se tornando um partido maior que o PT. E é óbvio que o PT, tem muita gente do PT que não engole isso. E sem contar que, fatalmente, a Marta vai receber muito fogo amigo quando de fato retornar, até por conta da questão do impeachment. Ô, Vilela, uma outra coisa que ficou muito clara nessa história que foi contada aqui pelos nossos amigos agora é o protagonismo ainda do presidente da República nas decisões que são mais relevantes dentro do PT. Embora haja dissidência, embora parte da cúpula do PT não concorde, por exemplo, em não ter protagonismo na eleição municipal aqui em São Paulo com o apoio a Boulos, quem fez a costura desse apoio foi o presidente da República. Então, Boulos é apoiado aqui com o aval de Lula e o PT indica uma vice, também costurada por Lula, com Marta Suplicy, que teve um encontro com o presidente da República, participou do ato da democracia inabalada nesta segunda-feira lá em Brasília. Ou seja, Lula está fazendo toda a costura para que essa chapa Boulos-Suplicy saia aqui na capital de São Paulo. Exatamente. O Lula, o presidente Lula, ele tem uma posição extremamente caudilhesca no controle do seu grupo político. O Partido dos Trabalhadores gosta muito de assembleia, de discussão, de bandeiras, disso e aquilo. Mas no frigir dos ovos, as decisões importantes são determinadas pelo presidente da República. É o famoso dedaço dos caudilhos latino-americanos. O líder, o caudilho, vai lá e aponta o caminho é esse. E pronto, a militância toda segue esse caminho. E aí um outro ponto que me chama a atenção para completar o que foi bem colocado aqui por todos na mesa, que é o papel de Ricardo Nunes. Eu tenho feito algumas observações a Ricardo Nunes, que ele tem adotado uma postura de querer agradar todo mundo, político, candidato a prefeito, numa cidade problemática, emblemática como São Paulo, que vem querer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Existe um eleitorado extremamente significativo de direita que não se vê representado
por Ricardo Nunes. Ou o Ricardo Nunes acorda e faz não apenas essas fotografias que ele tem feito muito de longe com Bolsonaro, mas ou ele acorda e ele faz uns gestos realmente agregando o segmento da direita, as ideias, as posições, para se contrapor a uma chapa claramente de esquerda, agora mais clara do que nunca, ou então o Ricardo Nunes periga perder tração e acabar nem indo para o segundo turno. Ah, mas ele não vai precisar. Ele indo para o segundo turno, Cristiano, e por enquanto não há ninguém que o ameace, no campo da direita, ele, se for para o segundo turno, ele tem esse público por inércia. Quando o eleitor de direito, enfim, o eleitor bolsonarista... Seria o voto por negação. Fala, Nunes ou Boulos... Quando se coloca Salles na parada, a diferença de Salles para Nunes é muito pequena. E geralmente, quando você soma o eleitorado, por exemplo, de Salles, de Kim Kataguiri, você já ultrapassa... Ou seja, vocês acham muito difícil uma decisão em primeiro turno aqui na capital? Demais. Eu conversei com um figurão do PL que não vai liberar Ricardo Salles, porque sabe que esse risco que o Vilela trouxe, ele é real. Porque o Bolsonaro pode declarar voto no Nunes. Se tiver o Salles na parada, o antigo eleitor de Jair Bolsonaro vota no Salles, mesmo que o Bolsonaro fale, estou apoiando o Nunes. E o PL sabe desse risco. E eu quero colocar uma outra questão também, porque o prefeito Ricardo Nunes disse o seguinte, olha, não teve nada de novo, porque a Marta Suplicy começou a aventar a possibilidade de deixar a estrutura do Nunes para apoiar Boulos agora entrando nessa chapa, depois que Jair Bolsonaro fez o seu apoio oficial a Ricardo Nunes, por meio também da presidência do PL, Valdemar da Costa Neto. Só que Nunes argumenta o seguinte, olha, mas isso já estava acontecendo, né? Havia uma possibilidade grande de Jair Bolsonaro já oferecer esse apoio. De alguma forma, ele até se manteve distante em um primeiro momento, quando Jair Bolsonaro estava sendo julgado por inelegibilidade lá no STF. Mas ela já está sabendo de tudo isso. Por que agora, então, se tem esse motivo? Talvez porque agora se tem um convite feito pelo presidente da República. Nós temos que olhar duas situações. Primeiro, assim, o Ricardo Nunes tentou angariar todos os partidos para monopolizar a candidatura da direita. Foi isso que ele fez desde o começo. Os partidos de direita não sabiam se embarcavam ou não na candidatura do Ricardo Nunes e deixaram testar os nomes. Soltou o nome do balão de ensaio do Ricardo Salles, Kim Kataguiri, foram soltando os balões de ensaio aí para ver o que acontece. O que aconteceu foi que, conforme foi apertando a data, os partidos foram aderindo ao Ricardo Nunes. E aí o Valdemar Costa Neto, que podia ter liberado sem punir o Ricardo Salles, voltou atrás. Bolsonaro viu que o Ricardo Salles não teria legenda por causa do jogo do Valdemar aqui em São Paulo. União fechou com o Ricardo Nunes e não vai dar a legenda ao Kim Kataguiri. Então, quer dizer, esses nomes foram lançados meio como um balão de ensaio para ver se conseguia angariar ali um apoio maior e poder competir com o nome do Ricardo Nunes. Como isso não aconteceu, os partidos todos embarcaram nessa candidatura do Ricardo Nunes. E agora é amarrar o cinto aí junto com o Ricardo Nunes, porque não tem outro nome. Então, o único nome que sobrou na direita, que hoje tem legenda e que não está nisso, é a Marina Helena do Partido Novo. Então, assim, é o único nome na direita que não fez essa aliança com o Ricardo Nunes e que hoje se apresenta como pré-candidata oficial de um partido que tem legenda. O resto, as pessoas precisam ter legenda. E a legenda parece que não virá do jeito que já foi amarrado vamos dizer, esse apoio, esse grande conglomerado de partidos em torno de Ricardo Nunes. Vamos ver o que Boulos disse sobre a possível vice Marta Suplicy. Esse processo da definição de vice está sendo conduzido pelo Partido dos Trabalhadores, não é? Nós temos um acordo político de que o PT fará a indicação da vice. O presidente Lula tem participado, o Rui Falcão, que está aqui do meu lado, tem participado, o Laércio, presidente municipal do PT, tem participado. Vamos dar o tempo ao tempo que as coisas vão se definir. Mas ele colocando ali totalmente na conta do PT, o PT que está resolvendo essa história aí. E o Rui Falcão do lado.